Paz e esperança invadem a sua casa. Invadir, mas no bom sentido, não nos outros sentidos, que hoje também vai ser tema de destaque no programa de hoje. E na edição de hoje, olha, quero saudar primeiro todos os que estão do outro lado, na rádio, na televisão, na internet. Um programa que é de todos, para todos os gostos, com muitas temáticas que ao longo dos últimos anos já têm passado aqui na rádio e na televisão Canção Nova. Quero saudar a todos, temos sempre esta alegria e a garantia de chegarem à sua casa todas as quartas-feiras à tarde, a partir das 2h30, pela rádio, pela TV, pela internet, onde quer que esteja. Onde quer que esteja mesmo, no mundo inteiro, através da internet, chegamos a muitos lados. Hoje o nosso tema é difícil, de certa forma até é doloroso. Vamos falar das crescentes tensões no Médio Oriente, dos conflitos que estão agora mais visíveis, mais assustadores do que nunca. Há a possibilidade de paz? Da pergunta. Ou pelo menos de um acordo entre as nações em guerra, um armistício, como muitos comentadores nos vários canais já vão avançando. Por outro lado, porque é que este território está em permanente estado de ebulição? Umas décadas menos visível, outras mais visível, como é o tempo atual. O nosso convidado de hoje vai ajudar-nos a responder a algumas destas questões. Filipe de Avilés, casado, pai de 6 filhos, formado em Relações Internacionais pela Faculdade de Economia da Universidade Católica, da Universidade de Coimbra, é mestre em História, Teologia das Religiões, já trabalhou na rádio e na imprensa, é também autor de alguns livros, hoje faz parte do Departamento de Informação da Fundação AIS da Alemanha, numa equipa cujo trabalho pode-se também, em termos globais, aqui em Portugal, pode ouvir no sistema Canção Nova de Comunicação através do programa Igreja no Mundo e através de muitas informações veiculadas pelos sites da AIS em Portugal, que por si só vão também veiculando depois notícias de outros países. Filipe de Avilés, boa tarde. Eu já disse um pouco sobre a sua biografia, mas mais detalhes. Natural de onde? Radicado aonde? Boa tarde, Zé. Eu sou natural do Canadá, curiosamente. Sou filho de imigrantes que se mudaram para lá, como tantos outros, para tentar uma vida melhor e depois acabaram por voltar. Portanto, eu voltei com 3 anos para Portugal e moro em Portugal desde essa altura. Vivo em Lisboa desde que casei, cresci em Sintra, em Cascais, depois tive aquela fase em que estive em Coimbra na universidade e tive também assim um período que foi curto, mas muito rico, em que fiz o meu serviço militar obrigatório em Santarém, também, portanto, e tive assim alguns meses a viver em Inglaterra também, uma dada altura a trabalhar com o meu irmão. Mas no meio disto tudo, eu sou luso-inglês, na verdade, porque a família da minha mãe é inglesa. E portanto isso faz parte também da minha herança, mas desde que eu casei que moro em Lisboa, como dizia, trabalhei durante muitos anos na Rádio Renascença, no Grupo Renascença, aliás, principalmente no online, especializado na área de religião, e há cerca de 3 anos surgiu esta oportunidade de colaborar mais de perto com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, com a sua sede internacional. Portanto, o meu dia-a-dia é fazer textos e produzir material para a AIS em inglês, portanto, aí tirando vantagem aqui do facto de ser bilingue, mas não sou, na verdade, funcionário efetivo da AIS. Eu sou freelancer, o que, por um lado, me dá também alguma liberdade para poder falar destes temas mais à vontade, porque não tenho que estar colado aqui a todos os cuidados diplomáticos que claramente a AES tem, porque tem projetos em vários dos países dos quais vamos estar a falar. E falta dizer que um dos aspectos mais importantes da minha vida, fora a minha família e a minha militância também católica, que faço parte das equipas de Nossa Senhora, em casal, fiz parte durante muitos anos das equipas de jovens de Nossa Senhora e agora colaboro enquanto casal também com as equipas de jovens de Nossa Senhora e sou sócio 36.869 do Sport Lisboa e Benfica, o que é, claro, fundamental para qualquer cartão de visita. Como uma boa família que faz parte das famílias numerosas, não é? Faço parte cada vez mais difíceis de encontrar. É verdade, faço parte da direção da Associação de Famílias Numerosas também, e pronto. E procuro, isso aí é importante, em casal nós procuramos
que a nossa vida seja vivida ao serviço também destas causas, em grande parte dentro da Igreja, e depois também a APFN das Famílias Numerosas não é uma organização católica, mas trabalha para o bem das famílias numerosas que tanto precisam de ajuda, e portanto esse tipo de missões, fazemos disso também uma parte importante da nossa vida. O que fica provado que ter muitos filhos não é sinónimo de não ter uma vida profissional efetiva, não é? De todo. Aliás, eu trabalho, a minha mulher também trabalha e é uma profissional muito bem vista na sua área. Ela é diretora executiva da Cozinha com Alma, que é um pronto a comer solidário, que funciona ali na zona de Cascais, e sempre trabalhou na área social também, e portanto trabalhamos os dois. Temos os filhos, alguns os mais novos num colégio católico, os mais velhos já no liceu, porque não há finanças para ter os filhos todos num colégio católico, e temos a sorte de ter um liceu que vai funcionando bem ao pé de nossa casa. Mas sim, o difícil às vezes é ter uma semana em que não temos coisas todas as noites. Isso é preciso ir equilibrando, mas as coisas vão surgindo, os desafios, os convites, as conferências, os testemunhos, as reuniões. E isso às vezes pode ser um bocadinho pesado para os miúdos, eles vão se queixando, mas agora, olha, esta semana, por exemplo, tivemos todas as noites em casa, tem sido uma maravilha, e a coisa vai-se fazendo. Muito bem, e este interesse do Filipe pelo Oriente Médio, pela história em geral, como é que nasce? Nasce na escola ainda? Bom, nasce desde sempre, quer dizer, eu sou, para além da minha fé pessoal, da minha vivência católica, e sou um católico convicto e militante nesse sentido, sou também um fascinado pelo fenómeno religioso, o que não é a mesma coisa. Portanto, o ser fascinado pelo fenómeno religioso permite-me também ter uma enorme curiosidade para saber como é que funcionam as outras religiões, quais são os seus princípios, como é que são as convivências nos sítios onde diferentes grupos religiosos se misturam, e o Médio Oriente é um dos locais no mundo hoje em dia onde se nota mais a importância da religião, para bem e para mal, na geopolítica, na política nacional, nas relações sociais e nas relações internacionais. E, portanto, eu cresci, eu tirei o curso de Relações Internacionais, entrei para a faculdade no ano em 99, salvo erro, e, portanto, apanhei ali uma fase em que ainda havia muita gente que pensava que o fenómeno religioso era uma coisa que já estava a desaparecer. Era assim um resquício em alguns países do terceiro mundo, mas o mundo civilizado já tinha ultrapassado esta questão religiosa. E depois aconteceu o 11 de setembro, e foi um acordar muito, muito abrupto para muita gente de que afinal ainda havia pessoas dispostas a fazer coisas radicais pela religião. E quando digo radicais, neste caso para o mal, e também vamos vendo, e felizmente há muitos exemplos de pessoas que levam uma vida radical de bondade também por causa da religião. Mas isso, já nessa altura, eu dei por mim a ser das poucas pessoas no meu meio académico, portanto enquanto aluno e mesmo entre os professores, que se interessava por este assunto, pela confluência entre a religião e as relações internacionais, o peso da fé e da religião e da prática religiosa nas relações internacionais, e aquilo que se ia passando no mundo. E, portanto, pensei, eu posso me especializar nisto, e fui procurando especializar nisso. Para terem ideia, o meu curso, eu gostei muito do meu curso, e foi muito interessante, aprendi muita coisa, mas em 4 anos, das mais variadas cadeiras, nós tivemos, salvo erro, uma aula numa cadeira em que se falou do Islão. E o professor o que fez foi pedir a um aluno que é muçulmano, na altura um moçambicano muçulmano, para explicar as diferentes vertentes do Islão. E foi só isso. E, portanto, o que a meu ver é totalmente incompreensível. Quer dizer, não se pode compreender como é que o mundo funciona, não se pode compreender as relações internacionais sem conhecer minimamente a vertente religiosa das relações internacionais. E, portanto, eu fui-me especializando nisso, e quando fui trabalhar para a Renascença, sempre que podia, eu explorava esses assuntos, procurando escrever e aprofundar e explorar um pouco
as raízes religiosas de diferentes coisas que vão acontecendo no mundo. Claro que não me podia dedicar unicamente a isso, mas fui ganhando alguma bagagem aí. E desde que estou na Fundação a colaborar mais de perto com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, mais ainda eu consigo ir explorando isso. E portanto o interesse pelo Médio Oriente é natural nesse sentido, porque o Médio Oriente é a zona do mundo em que o Islão tem mais peso e mais influência, é também o berço do cristianismo, e onde o cristianismo ainda tem uma existência cada vez mais frágil, mas ainda muito significativa e muito importante. E também a pátria é onde está a pátria dos judeus e o berço da civilização judaica, para além das muitas outras pequenas minorias e fações religiosas que existem naquela zona. E portanto é absolutamente fascinante para quem se interessa pela religião como um fenómeno das relações internacionais. Não dá para não ser interessado no Médio Oriente. Aqui há uns anos atrás, e voltando aqui também aos meus tempos de escola, quando me lembro de Beirute, lembro-me que se associava à G3, a bombas, a atentados. O Filipe já esteve em Beirute, já esteve na Terra Santa, naturalmente noutros locais. A geopolítica, a cultura destes lugares, a mistura de credos, por exemplo, na Cidade Santa, que é propícia a estes conflitos, ou não, ou até nem passa pelos credos, cada um passa por outros credos, os credos são outros? Sem dúvida que a grande mistura que existe de diferentes religiões no Médio Oriente, falou de Beirute, que é um exemplo muito claro disso, é dos poucos países no Médio Oriente onde não há uma clara maioria de uma facção religiosa, portanto cristãos, muçulmanos xiitas e muçulmanos sunitas representam, nenhum deles representa mais do que 50% do país, embora inicialmente o Líbano tenha sido criado como um país para os cristãos naquela zona, no Levante, mas isso já não é assim, infelizmente. Digo infelizmente porque as causas que levaram os cristãos a sair de lá são as piores, foi a instabilidade, a guerra e a falta de paz. E depois a Terra Santa também, onde existe toda essa mistura, é evidente que isso são fatores que possibilitam e tornam mais provável o conflito. Não o tornam inevitável, porque acho que nós não podemos ser deterministas neste aspecto. As pessoas são livres e tomam decisões livres. E quer dizer, cada pessoa que age em nome da sua religião para matar o seu irmão, o seu próximo, é uma decisão livre que toma, por mais que tenha sido condicionado por outros que o tenham convencido. Não podemos dizer que isto é exclusivamente culpa do Islão, do cristianismo ou do judaísmo. Cada pessoa, nós acreditamos, pelo menos, que as pessoas são responsáveis pelas suas ações e, portanto, não há aqui uma inevitabilidade, mas há, sem dúvida, uma predisposição para o conflito em sítios onde religiões que não são só diferentes, mas são até em muitos aspectos antagónicas, em muitos aspectos, noutros aspectos têm coisas em comum, mas em muitos aspectos são antagónicas, naturalmente vão entrar em conflito. O que é curioso é que, ao contrário, portanto, eu falei desta tendência que existia quando eu comecei a tirar o curso, de que a religião era uma coisa ultrapassada, e hoje em dia as pessoas já acordaram para isso, mas isso ainda persiste no mundo ocidental, secularizado da Europa Ocidental, sobretudo, mais até do que nos Estados Unidos. Esta ideia de que a religião ia ser cada vez menos importante no Médio Oriente, nós vemos como isso não é verdade. Um exemplo claro disso é que quando começa a questão palestiniana, portanto quando se dá a fundação do Estado de Israel em 1948 e surge, e depois o Israel é atacado por forças árabes unidas e ganha essas guerras e vai se expandindo, obrigando muitos palestinianos árabes, cristãos e muçulmanos, a ter de fugir para outras zonas, e começa uma revolta armada, ou agrava-se a revolta armada contra Israel por parte de movimentos palestinianos. Algumas das figuras de proa desses movimentos palestinianos de libertação eram cristãos. E não o faziam em nome da sua fé, faziam porque era uma causa, era o nacionalismo árabe que estava ali em causa. E o nacionalismo árabe era o grande motor do Médio Oriente em meados do século XX. E hoje em dia já não é.
e já não é porque foi substituído pelo Islão fundamentalista. O que é que isto, um dos efeitos secundários do crescimento desta substituição é que os cristãos que se reviam no nacionalismo árabe, porque era uma coisa que colocava em pé de igualdade as diferentes religiões, e portanto os cristãos que eram minoria sentiam-se seguros numa filosofia que era de nacionalismo árabe, porque podiam dizer que eram árabes. Essa é toda outra questão, se os cristãos do Médio Oriente são árabes ou não, pois há aí divergências, pelo menos em alguns casos, mas sentiam-se seguros nessa designação. De repente sentiam-se fora de pé, porque não eram muçulmanos e não estavam dispostos a converter-se na esmagadora maioria, e portanto viam-se ostracizados pelos mesmos movimentos que eles tinham ajudado a fundar alguns anos antes. E essa foi uma mudança dramática e que veio agravar muito mais este conflito, e é hoje em dia o principal motor. Não quer dizer que continua a ser para sempre, mas neste momento é o fundamentalismo islâmico, ou o Islão, é o grande motor ali do mundo árabe, e nesta zona da Terra Santa sobretudo, e as zonas envolventes sobretudo. Eu vou fazer agora aqui uma pergunta que não devia fazer, porque é uma pergunta que vou exigir aqui ao Filipe de Vilés, que resuma aqui Israel, Palestina, Hamas, Líbano, Hezbolá, Irão, Paquistão, Afeganistão, Arábia Saudita. Consegue montar ou desmontar tudo isto aqui nos minutos para os ouvintes lá em casa ficaram com uma ideia global do que é que estamos a apreciar quando ouvimos e vemos os telejornais? Pois é, eu posso tentar. Eu lembro-me sempre quando estou no carro e estou a ouvir as notícias do trânsito, e às tantas é só nomes de ruas e nomes de sítios, e nós de repente pensamos, peraí, já foi Lisboa, já foi Porto, e porque às vezes nós estamos a dizer coisas e as pessoas nem têm capacidade de interiorizar, mas eu vou tentar simplificar isto o mais possível. Eu acho que a forma mais fácil de olhar para o mapa do Médio Oriente é perceber que existem duas grandes fações principais no Médio Oriente, que é o Islão sunita, e aqui estamos a falar da Arábia Saudita enquanto grande potência sunita no Médio Oriente, e depois aqueles vários estados ali à volta, incluindo a Jordânia, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, etc. E depois existe o bloco xiita. Portanto, eu não vou aqui explicar, pelo menos não para já, a diferença entre os dois, mas fazendo aqui um paralelismo um pouco grosseiro, mas só para as pessoas perceberem, é um bocadinho como a diferença entre o catolicismo e aqui no Ocidente europeu, entre o cristianismo católico e o cristianismo protestante. Só para se perceber que não tem a mesma raiz, mas chegou um ponto em que houve uma divergência. Pronto. E o Islão xiita, ali a grande potência é o Irão. O Iraque, durante muitos anos, foi dominado pelos sunitas, mas no regime de Saddam Hussein, mas a maioria dos muçulmanos no Iraque, na verdade, são xiitas, embora a proporção seja mais ou menos 60-40 ou à volta disso, mas desde a queda do regime de Saddam Hussein que o Iraque passou a pender mais para o lado do Irão, mas é um país dividido e é a grande causa da guerra fratricida a que assistimos no Iraque ao longo dos últimos 20 anos, ou 25 anos, foi precisamente essa divisão. E depois há alguns pequenos estados que têm também minorias ou noutro caso, uma maioria oprimida xiita nesses países. E, portanto, os xiitas olham todos para o Irão como seu farol, os sunitas tendem a olhar mais para a Arábia Saudita. Depois temos a Turquia, enquanto grande potência também sunita, que depois de anos e anos a tentar bater à porta da União Europeia, de ter percebido que a União Europeia não lhes vai abrir as portas, passou a sua atenção mais para o Médio Oriente, portanto para o Oriente, e está hoje em dia também grande influência na Síria e por aí fora, e portanto também a tentar aqui puxar um bocadinho para o seu lado. O Paquistão, falou do Paquistão, o Paquistão é um país muito importante muçulmano, mas não está aqui diretamente envolvido na questão do Médio Oriente, portanto vamos deixá-lo de fora para não confundir, da mesma maneira que a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo em termos demográficos, mas não tem aqui uma grande influência, portanto vamos focar só no Médio Oriente. Portanto temos o bloco xiita e o bloco sunita.
e estão trancados num conflito aparentemente infindável, que tem vários séculos, que ora sobe, ora desce de nível, mas é uma das chaves de compreensão daquilo que se passa no Médio Oriente. E depois temos Israel. Israel tem ali uma presença estranha no Médio Oriente, no sentido em que foi um Estado criado, sempre houve judeus no Médio Oriente, na Terra Santa. Os judeus, esta ideia de que os judeus foram todos transplantados para lá em 1948 é uma patetice, portanto sempre houve judeus. Agora, evidentemente, houve uma grande migração judaica com o crescimento do movimento sionista, portanto o sionismo é a ideia política de criação de um Estado para os judeus. Pensou-se em vários sítios, curiosamente, até se chegou-se a pensar em Angola, pensou-se no Uganda, mas acabou, o que venceu foi a tendência de voltar para a Terra Santa, para a Palestina, que na altura era conhecida como Palestina por todas as fações, isso não era posto em causa. A Palestina não era ainda uma designação de um Estado. Os primeiros ativistas pró-independência de um Estado judaico em Israel chamavam àquela zona Palestina também, portanto é interessante também aqui como os termos vão mudando de sentido ao longo das décadas, mas Israel está ali presente como um Estado judaico para os judeus, que não obstante isso tem uma significativa minoria muçulmana e uma pequeníssima minoria cristã, mas é um Estado judaico para os judeus. E que existe desde a sua criação em permanente conflito com os Estados à sua volta. Sendo que os Estados à sua volta são, na maioria, fora o Líbano, que, como vimos, era um país cristão, que hoje em dia o cristianismo está mais diluído e, portanto, tornou-se um país incerto em termos de filiação religiosa. Mas a Jordânia, o Egito e depois a Arábia Saudita logo ali perto também, a Síria, todos esses países árabes eram de maioria sunita e que se opunham radicalmente à existência de Israel e que atacaram Israel e perderam em 2 grandes guerras e depois passaram a apoiar os movimentos palestinianos pela independência da Palestina. Entretanto, como já vimos, esses movimentos que na altura eram de pendor nacionalista árabe, em todos estes países, foram sendo substituídos em quase todos os países, exceto na Síria, que manteve essa tendência de nacionalismo árabe, e o Egito, até certo ponto, com algumas exceções de tempo, mas o Egito foi, enquanto era ditadura liderada pelo Mubarak, não era uma ditadura de tendência religiosa. Depois houve na Primavera Árabe, houve ali uma pequena fase em que se tornou mais radical religioso e depois uma revolta militar que acabou com essa fase. Mas a maioria desses países, como vimos, são sunitas. E à medida que o fundamentalismo islâmico foi tomando conta da causa palestiniana, aconteceu um fenómeno curioso nos últimos anos. É que as grandes potências sunitas, portanto os palestinianos são sunitas também, os muçulmanos palestinianos são sunitas, mas os países sunitas começaram-se a fartar da questão palestiniana. Começaram a perceber que aquilo não havia ali uma grande saída, estavam a enterrar dinheiro numa causa aparentemente perdida, já não estavam a conseguir usar a causa palestiniana também para acicatar os seus povos, porque este interesse pelos palestinianos sempre foi muito interesseiro por parte também dos países sunitas. Não estou a dizer que não existisse aqui uma solidariedade árabe, mas era usado como uma causa para acicatar o nacionalismo nos seus próprios países, para apontar para um inimigo comum. Eram os malditos dos judeus, eram os malditos dos ocidentais, enquanto muitos destes povos viviam oprimidos no seu próprio país. E a causa palestiniana foi perdendo esse peso, e esse vazio criado pela ausência de apoio do mundo sunita foi preenchido, paradoxalmente, pelo Irão. Portanto, de repente temos a grande potência xiita no Irão, que é o Irão, a apoiar o Hamas, que é a grande força militar que luta contra Israel atualmente, nomeadamente a partir de Gaza, mas também com um peso importante na Cisjordânia. Não manda na Cisjordânia, mas tem um peso importante na Cisjordânia. E isto é uma anomalia.
E levou ainda mais a que os países sunitas abandonassem o Hamas, e porque veem o Hamas como uma extensão de influência iraniana que não é bem-vinda. Portanto, temos o Hamas sunita apoiado pelo Irão, e depois temos no Líbano uma outra, não digo anomalia, mas uma questão um pouco paradoxal, que é um partido que representa os muçulmanos xiitas no Líbano, que são uma facção muito importante no Líbano, que é mais do que um partido, é também uma milícia. E para além de ser uma milícia, é uma milícia mais poderosa e mais bem armada e mais bem organizada que o próprio exército libanês. E, portanto, é um Estado dentro de um Estado, por assim dizer, ou, se calhar mais do que isso, um Estado paralelo que na verdade manda no Líbano, pese embora existam outros partidos, exista um parlamento, exista um primeiro-ministro, mas de facto, por via da sua influência e da sua força militar, quem mandava e quem manda é o Hezbollah. E o Hezbollah, pronto, tem levado a representação do Irão e a mando do Irão, tem perseguido esta campanha também contra Israel há muitos anos, e que agora, com o início deste conflito o ano passado, quando o Hamas levou a cabo um ataque terrorista, matou 1.200 pessoas, depois Israel respondeu com uma campanha que continua até hoje, basicamente de total destruição de Gaza, o Hezbollah, por ordem também do Irão, meteu-se ao barulho e passou a atacar também Israel, e Israel agora decidiu estender as suas operações também para o Líbano. E, portanto, isso explica que agora Israel está em conflito na faixa de Gaza, nomeadamente com a Cisjordânia muito tensa e um barril de pólvora, e com conflito no Líbano, não contra o Estado do Líbano, mas especificamente contra o Hezbollah. São muitas guerras, são muitos interesses. Quem faz a guerra às vezes não olha para quem sofre, que é o povo, que nunca é a favor da guerra, ou as crueldades, a história, o pai que morre, o filho que morre, a família que morre nos atentados, nas guerras, faz com que os corações comecem também a endurecer e a voltar-se também para esta belicidade da própria sociedade. Olha, tem sido com uma enorme aflição que eu tenho visto esta resposta de Israel. Há aqui uma questão que se calhar que temos que esclarecer primeiro, que é: não podemos olhar, ou não devemos olhar, para esta questão, nomeadamente a questão Palestina e Israel, de uma perspectiva clubística. Eu disse na minha apresentação que sou sócio do Benfica, sou benfiquista, e eu vejo a realidade futebolística de uma perspectiva clubística. Eu quero sempre que o Benfica ganhe, independentemente de estar bem ou estar mal, de estar melhor ou estar pior. Isso para mim é claro. Agora, não podemos, para isso existe o futebol, para isso existe o desporto, não podemos aplicar a mesma lente à realidade geopolítica. Não podemos, quer dizer, é um erro dizer eu sou a favor de Israel e por isso tudo o que Israel faz, porque Israel tem democracia, porque Israel respeita mais os direitos humanos, eu apoio tudo o que Israel faz. Também não faz sentido dizer os palestinianos são os coitadinhos e por isso ou são um povo martirizado e oprimido e, portanto, eu apoio tudo aquilo que se faz em nome do povo palestiniano. Isso é um disparate. Ninguém, no seu perfeito juízo, apoia e defende aquilo que o Hamas fez no dia 7 de outubro de 2023. Mataram 1.200 pessoas de formas terrivelmente cruéis. Estamos a falar de civis, pessoas desarmadas, mas também não vejo como é possível apoiar a resposta israelita, que tem sido basicamente uma terraplanagem de Gaza. Quer dizer, Israel continua a dizer que está apenas a tentar acabar com o Hamas, mas aquilo que nós vemos é que Israel está a tornar Gaza absolutamente inabitável. E, portanto, dá a ideia que aquilo que eles querem, na verdade, é que não haja mais ninguém em Gaza. Se a ideia é de deixar vazio ou depois ocuparem, não sei. Mas a ideia é que não querem que haja mais ninguém em Gaza. E nem uma coisa nem outra são boas. E eu pasmo a ver como é que as pessoas esclarecidas, com uma vista para o futuro em Israel, não percebem que cada pessoa, cada civil que matam
em Gaza, muitos deles têm zero a ver com Hamas. Os seus filhos, os seus parentes, os que sobreviverem, vão ser 1000 vezes piores que o Hamas. E o Hamas já é muito pior daquilo que era a Fatah, que era a OLP. E, portanto, isto não é uma solução a longo prazo. Não pode ser. A não ser que a ideia seja um genocídio, que é aquilo que os críticos de Israel acusam. E Israel diz que não é nada disso. E eu quero dar o benefício da dúvida que não é nada disso. Mas ou a ideia é matá-los a todos e tirá-los a todos de lá, ou então qualquer visão que queira uma existência futura de alguma convivência naquela região tem de perceber que isto não é uma solução que possa dar frutos no futuro. Eu fui convidado para falar algumas vezes esta questão do conflito israelo-árabe perto do início desta mais recente guerra, e usei um paralelo que vou introduzir aqui, mas de forma muito breve, que é: existe um território que é disputado entre a Arménia e o Azerbaijão, que se chama Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh era uma zona de maioria arménia dentro do território do Azerbaijão durante séculos. Tem uma presença milenar, os arménios em Nagorno-Karabakh. É um pouco o berço também da cultura e da civilização, é visto assim, dos arménios. E depois, quando se forma a União Soviética, a questão deixa de ter grande peso, porque todos faziam, Azerbaijão, Arménia, ambos faziam parte da União Soviética. A União Soviética passou administrativamente Nagorno-Karabakh para a República Soviética do Azerbaijão, mas isso não era uma questão, todos obedeciam a Moscou, era um bocado indiferente na prática ou na visão macro. E depois, em 1992, quando se dá a independência, os arménios de Nagorno-Karabakh disseram: nós não queremos continuar a pertencer ao Azerbaijão, nós queremos ser independentes ou pertencer à Arménia. E, portanto, começaram uma revolta, houve uma guerra que os arménios ganharam e mantiveram aquele enclave arménio durante mais de 2 décadas. Porque eram mais fortes, conseguiram manter a Nagorno-Karabakh arménio. O que é que aconteceu ao fim de 25 anos? A balança de poder mudou-se. E, portanto, como a balança de poder de repente passou a pender para o Azerbaijão era mais forte, tinha um exército mais capaz, mais bem equipado, mal tiveram a oportunidade, varreram os arménios de Nagorno-Karabakh. Portanto, a política que foi seguida pelos arménios de isto é nosso e é só nosso e não aceitamos fazer paz com ninguém porque queremos isto só para nós, a longo prazo acabou em tragédia. E aquilo que se passou, não é? No Nagorno-Karabakh é claramente uma tragédia, porque com a saída dos arménios, todo o seu património, a sua herança também cultural e espiritual é varrida e é destruída pelos azeris. Isto deve servir de aviso para os israelitas. Israel é mais forte, é mais bem organizado, é mais perspicaz, tem forças tem serviços de inteligência do melhor que há agora, e é apoiado pelo Ocidente agora. Nós não sabemos se isto vai ser assim daqui a 50 ou 100 ou 200 anos, mas quem manda em Israel agora tem de estar a olhar para a frente para os próximos 200, 300, 400 e 500 anos. Se eles querem que aquilo seja uma pátria para os judeus, e idealmente que todos os judeus vão viver para lá, a última coisa que querem é criar uma situação em que, com uma mudança de equilíbrio de poder, possam ser de facto varridos do mapa para o mar, que é o que os seus opositores mais radicais dizem que querem fazer agora. Portanto, a única forma é tentar começar agora a trabalhar um plano de paz para conseguir alguma forma de convivência, e isso exige necessariamente o respeito pelos direitos humanos, pelos direitos dos outros povos que vivem à sua volta e que neste momento, por mais que achemos que Israel é uma democracia ao estilo ocidental, na verdade Israel faz tudo o que pode. Quer dizer, é de facto um país que tem liberdade religiosa, tem liberdade de expressão, tem liberdade de movimentos, tem liberdade política, tem todas essas liberdades dentro de Israel. Mas fora de Israel, nomeadamente na Cisjordânia e em Gaza, isso não existe porque Israel também não permite. Não podemos colocar toda a culpa em Israel. Os palestinianos, é verdade, que sempre que tiveram a oportunidade para tentar construir a sua sociedade,
desperdiçaram essas oportunidades com uma corrupção galopante e com a cedência ao fundamentalismo islâmico, etc. Mas tem de haver aqui uma outra visão por parte de Israel, e eu acho que essa visão tem faltado, e temo que o preço a pagar por Israel por essa falta de visão a longo prazo seja um preço muito caro. O Filipe Galides há bocadinho já falou aqui de quem é que são os bons e quem é que são os maus. É a comunicação social mundial, traz aqui uma cobertura da realidade, ou é uma espécie de satanização de Israel, ou esquecemos aquilo que Israel já fez, ou esquecemos o passado dos atentados, da OLP, dos Jogos Olímpicos, do Hamas, dos campos de refugiados. Como é que podemos balançar isto numa balança e dizer assim, olha, vou por aqui? Pois, a comunicação social, como é evidente, é muito variada, não é? E temos a diferença entre a comunicação social mais sensacionalista e mais profunda, mais esclarecida, que também acaba quase sempre por ter menos audiências. Menos visibilidade. Exatamente. Há uma grande parte da comunicação social que envereda por esta lógica clubística. Portanto, há os bons, que são Israel, porque somos uma comunicação social mais virada para o Ocidente, há os bons, que são os palestinianos, porque olhamos para a realidade pela visão do oprimido versus o opressor. E neste momento Israel é mais forte, os palestinianos são mais fracos, logo são os oprimidos, logo temos que estar solidários com eles. Perde-se muita coisa aqui no meio, muita coisa. E esta é uma questão demasiado complexa, com demasiados detalhes históricos, que depois uns vão dizer, mas a ONU tem uma resolução e Israel não tem respeitado as resoluções da ONU. Está bem, mas as primeiras resoluções da ONU para a partição da Terra Santa, com uma parte para árabes e uma parte para os judeus, não foi respeitada pelos árabes. E, portanto, é sempre possível nós vermos esta questão por outra lente, ver pela perspectiva dos árabes ou ver pela perspectiva dos judeus. Os árabes vão dizer, nós vivemos aqui durante séculos e de repente vieram os israelitas e expulsaram-nos. E os israelitas vão responder, enquanto vocês viveram aqui e nós estávamos aqui ao lado, vocês não se cansaram de nos tentar matar. E, portanto, nós atacaram-nos 2 vezes com coligações multinacionais e, portanto, nós varremos daqui para conseguir aqui território, para termos alguma paz e segurança. E vamos para a frente e para trás e não há aqui... não é por aí que vamos... É preciso um recomeço. É preciso um recomeço e é preciso... pessoas dispostas a fazer as pazes com o passado. Não digo esquecer o passado, isso não existe, mas seria importante uma cultura de perdão, mas que é muito difícil, porque quer judeus, quer muçulmanos veem o perdão de uma forma diferente dos cristãos. Isso é assunto para outra conversa, foi o tema da minha tese de mestrado, mas é assunto para outra conversa no outro dia, porque é uma coisa muito complexa e portanto eu muito sinceramente não vejo como neste momento, com os atores que estão em campo e as ideologias que estão em campo, não vejo como é que isso é possível. Fala-se muito de uma solução de 2 Estados. E a linha oficial da Igreja é de defesa de uma solução de 2 Estados. Mas olhando para um mapa que mostra a Terra Santa e mostra a zona que é Israel, e depois há a Cisjordânia palestiniana e Gaza-Palestina, Gaza quase praticamente está a deixar de existir ou ser habitável, mas nem que seja olhando para a Cisjordânia, aquilo parece que é funcional, pode haver um Estado ali. Mas depois, se nós formos ver os colonatos os judaicos que existem dentro da Cisjordânia, e cada colonato depois obriga a que o exército tenha uma presença à volta e que as estradas sejam cortadas, e neste momento é totalmente inviável a Cisjordânia funcionar como um Estado para os palestinianos, porque Israel foi criando estes colonatos e, portanto, Israel boicotou esta solução de 2 Estados e, portanto, cada vez menos isso também parece ser viável. Ou há uma mudança radical também dentro da política israelita, que parece cada vez menos provável, porque sabemos que as guerras e estes atentados depois levam as pessoas a escolher soluções se calhar mais radicais e mais bélicas, ou eu não vejo aqui uma solução a curto prazo. E, portanto, estando numa rádio católica, sendo eu católico, diria que é juntarmos ao Papa, ao Patriarca Latino de Jerusalém, aos pedidos que eles têm feito, e rezar muito, que Deus possa ter uma solução para esta terra, que os homens neste momento certamente não conseguem encontrar uma solução
a curto prazo viável e de paz para aquela zona. A nossa modernidade atual, a nossa modernidade tecnológica contemporânea, só esta modernidade é que permite com que nós possamos ter uma terceira guerra mundial sem a termos? Bom, sendo o Papa tem falado muito disso, eu acho que isso é uma descrição muito real, muito perspicaz, uma terceira guerra mundial aos pedaços. Nós nem sequer falámos aqui de uma outra força muito importante, que é a Rússia, não é? Porque a Rússia é uma aliada do Irão. Eu não tenho dados que comprovem isto, mas não sou o único a pensar que os atentados do 7 de outubro foram em parte instigados pela Rússia, porque foram uma forma de distrair os Estados Unidos, que apoia Israel, do seu apoio à Ucrânia. O meu medo é que, e durante muitos anos nós achávamos que isto não era possível, porque nós somos filhos agora de 80 anos de democracia na Europa, peço desculpa, não é democracia, de paz na Europa, mas o meu medo, muito sincero, cada vez mais é que isto deixe de ser uma terceira guerra mundial sem haver, mas que passa a ser uma terceira guerra mundial de conflito aberto. Acho que já estivemos mais longe e é uma pena que as pessoas tenham perdido a memória histórica. Olha, eu disse no início que sou luso-inglês, eu perdi vários tios-avós na guerra, o meu avô combateu, vários dos meus tios-avós combateram e sobreviveram, outros não. Mas eu tenho ainda presente na minha família essa memória histórica do horrível que é a guerra. E acho que nós se calhar perdemos isso em muitos países e as pessoas caminham para um futuro conflito com a vontade que me parece verdadeiramente assustador. Portanto, acho que temos que ter muito cuidado com isso também. Vamos ter futuramente, imaginemos que tudo vai ficar mais sanado, entre aspas, vamos ter cada vez mais um paradoxo, que é uma terra santa sem católicos, onde Jesus esteve, peregrinou, deixou as suas ideias basilares do cristianismo. Por um lado, é muito aflitivo, mesmo muito aflitivo, quer dizer, o grosso dos católicos na Terra Santa, e vamos se calhar até falar mais de cristãos do que só de católicos, porque sim, a maioria dos cristãos na Terra Santa até são ortodoxos. Portanto, mas o grosso dos cristãos na Terra Santa são árabes, são palestinianos. E esses cada vez mais fogem da Terra Santa porque não veem futuro, não veem paz e integram-se melhor no Ocidente do que os seus compatriotas muçulmanos e, portanto, tendem a emigrar mais. Isto é uma tendência geral no Médio Oriente. Na Terra Santa é muito preocupante. A Terra Santa já foi, no início do século XX, 20% ou mais cristão, hoje em dia é cerca de 1%. O que é que está a acontecer, nomeadamente em Israel, que é um fator interessante, é que há uma comunidade cristã já muito significativa, mas totalmente invisível na sociedade, que são os imigrantes. Estamos a falar aqui de dezenas de milhares, cerca de 80 mil, possivelmente, porque muitos estão ilegais e, portanto, não há números concretos, de filipinos, de indianos, etíopes, cristãos que estão a viver em Israel. E que a Igreja apoia e procura ajudar a enfrentar os desafios, mas que tem uma existência muito ténue, muito difícil. Mas ao mesmo tempo que a situação entre palestinianos e israelitas se agrava, havia dezenas de milhares de palestinianos que iam todos os dias trabalhar para Israel e depois voltavam ao fim do dia e que, com este novo conflito, perderam o direito a ir trabalhar para Israel. Israel tem ali uma necessidade de importar força de trabalho. E, portanto, vai buscar estes países, Índia, Filipinas, etc. E muitas dessas pessoas são cristãs e, portanto, há aqui a possibilidade de surgir uma nova comunidade cristã na Terra Santa, que é uma coisa curiosa. Agora, em termos da população histórica cristã da Terra Santa, sem dúvida, há ali uma crise muito grande e há um risco sério da comunidade de desaparecer para todos os efeitos. Filipe Avilés, para terminar, se tivéssemos os dois seguido a função militar, já estávamos agora reformados, já podíamos ser oficiais a fazer comentários nas grandes televisões. Como somos puramente católicos, o que resta é rezar, não é? É isso, foi o que eu disse há bocadinho, é rezar. Nunca esquecer a força da oração,
A oração não é só uma coisa para nos fazer sentir melhor, não é aquela coisa de eu vou rezar por ti, depois esquecemos e vamos para casa. Disse umas palavras bonitas, a pessoa sabe que eu me estou a lembrar dela. Se nós acreditamos de facto na oração, no poder do jejum, é pôr isso em prática, porque Deus pode ter um plano aqui que nós não estamos agora a perceber e que se tornará mais claro no futuro. Vamos ver e esperar que sim. Filipe Avilés, foi um prazer falar consigo, foi um prazer ter esta aula sobre o Médio Oriente. Muito obrigado pelo convite. Filipe Avilés, aqui esta tarde aqui na rádio e na TV Canção Nova, a TV que transmitiu no passado dia 7, viu aí em casa de certeza um terço em direto da Terra Santa, rezar pela paz. No dia 18 vamos ter também aqui em Portugal, com o centro aqui na Capelinha das Aparições, 1 milhão de crianças, mais de 1 milhão de crianças em todo o mundo a rezar pela paz. Fica aí, é às 18h30, no dia 18. A iniciativa é também da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Nós voltamos já na segunda parte de hoje com o Terço da Misericórdia. Até já.